passar a palavra aqui ao Luiz. Luiz, por favor. Estão me escutando? Sim, tudo bem? Boa tarde. Primeiro, tinha me apresentar, já que eu não sou Ana Paula, vocês perceberam. Meu nome é Aloísio Melo, sou secretário nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente. Assumi essa função desde que Ana Toni assumiu uma função mais complexa ainda, que é a da diretoria executiva da COP30. O nosso papel no Ministério e no governo federal é coordenar os instrumentos da política climática do país e a sua inserção internacional. Isso envolveu a elaboração da NDC, sua atualização que foi submetida o ano passado e que estamos fazendo agora, que é atualizar o como implementamos aqueles compromissos perante o Acordo de Paris e a Convenção do Clima, como isso se materializa em ação do poder público nos seus vários níveis e também no engajamento, atuação do setor privado, sociedade civil, visando alcançar metas de descarbonização, tem uma meta de longo prazo e metas intermediárias, 2030, 2035, mas também de tornar o país mais resiliente aos impactos da mudança do clima, que já são muito presentes, já fazem parte da vida dos cidadãos. Acaba de vir de um outro seminário com um público diferente, dos povos indígenas, em que os relatos são muito contundentes do quanto os estresses hídricos, de seca, de incêndio, estão, de fato, alterando substancialmente o modo de vida e a própria subsistência dessas comunidades. Estamos falando de algo que é real, que é concreto, não é apenas, embora seja tão importante quanto, matéria das gerações futuras, mas é uma ação necessária para todos os países e todos os agentes econômicos e todos os setores da sociedade. E a COP30 tem esse papel de fazer esse balanço, de mostrar o quanto ainda os compromissos oficiais de países são insuficientes para enfrentar essa situação e como necessitamos ampliar o nível de comprometimento dos vários países que são partes da Convenção e, efetivamente, acelerar a implementação. Tem instrumentos como instrumentos tributários ou mercados regulados de carbono, são parte muito importante desse contexto, porque eles criam uma sinalização clara na forma de um preço explícito para a emissão de carbono, como externalidade negativa que é, como gerador de um custo social para governos e para a sociedade como um todo, e, de outro lado, também reconhecendo o benefício que existe quando se reduz as emissões ou quando se promove a remoção de carbono da atmosfera por meio de determinadas atividades. Então, os créditos de carbono no mercado voluntário, o mercado regulado e os instrumentos internacionais do arcabouço internacional da Convenção sobre Crédito de Carbono são instrumentos que efetivam isso, além, é claro, e acho que aí tem esse amplo debate do Brasil, que agora ingressa no grupo de países, isso vem lá da década de 80, que tem instrumentos tributários voltados especificamente para as emissões de carbono. Então, minha mensagem aqui é bem simples, bem rápida, para dizer que a gente tem que olhar e pensar o papel desses diferentes instrumentos representativos de emissões reduzidas ou de remoção de carbono da atmosfera. Uma coisa é um sistema que opera já há bastante tempo, é o mercado voluntário, agentes privados, empresas, voluntariamente resolvem implementar determinados projetos sob metodologias reconhecidas, verificadas, que, se implementadas e, se verificadas a corretude da sua implementação, permite a geração de ativos, que ficam lá constantes de um registro da entidade que verificou esses créditos, que certificou, e que podem ser transacionados para outros privados. Isso é o mercado voluntário, ele opera e espera-se que, para o Brasil, ele cumpra um papel muito importante. A descarbonização do país ela vai depender de investimentos por agentes privados em atividades como a restauração florestal, que é uma atividade nova do ponto de vista comercial, mas que vai ser fundamental para esse resultado que a gente chama de remoção de carbono da atmosfera. Então, esses empreendimentos, assim como energias renováveis, resíduos que fazem a captura de metano, etc., eles podem gerar créditos de carbono e esse instrumento se materializa, ou canaliza, viabiliza o financiamento que essas atividades necessitam. Vários desses projetos só fecham a conta de viabilidade se eles materializam a receita oriunda da venda de créditos de carbono. Então, ter segurança jurídica, um arcabouço, um regramento que diga como os agentes vão operar
e como a tributação incide ou deixa de incidir nas operações de geração, registro, transação de créditos de carbono é fundamental para dar segurança para que esses agentes privados que estão na ponta gerando créditos, que estão na outra ponta comprando créditos, possam operar. O mercado regulado, ele é um outro mecanismo com outra natureza e que comercializa outros ativos. A base do mercado regulado é uma meta estabelecida pelo governo para um conjunto de agentes que tem que restringir suas emissões dentro daquele limite máximo. E o ativo transacionado é outra criatura, né, que são as cotas brasileiras de emissão. Um ativo que é emitido pelo governo, é distribuído pelo órgão regulador do sistema gratuitamente ou de forma onerosa por meio de leilões. A prática internacional mostra que a melhor prática é gradativamente caminhar para um sistema em que o governo leiloa cotas e os privados adquirem essas cotas. Para quê? Para que, ao final do ciclo, do período, eles demonstrem para o governo que, para cada tonelada que ele emitiu, ele tem uma cota para fazer a correspondência, né, a conciliação, sabendo que as cotas são limitadas. E esse é o instrumento que faz com que a redução de emissões ocorra. Então, o instrumento, o ativo transacionado aí, não é crédito de carbono, basicamente, é cota brasileira de emissão. O que a nossa legislação prevê, que é prática em alguns países, é que, além da cota, seja admitido um certo percentual de crédito de carbono no mercado voluntário. Eles podem ser admitidos dentro de percentuais que, na experiência internacional, são muito limitados, da ordem de 10% do volume total, né, permitido para conciliar as emissões, e que, para isso, não é qualquer crédito de carbono que entra. Tem uma análise técnica da qualidade, integridade ambiental, segurança jurídica desse crédito para ele ser admitido no sistema regulado, e, ao ser admitido, a nossa Lei 15.042 estabelece que ele passa a ser uma CRVE, né, um Certificado de Redução Verificada de Emissão, um crédito de carbono admitido para transação no mercado regulado. Então, a gente tem essas três criaturas aí transacionadas nesse mercado: o crédito de carbono, a CBE, a Cota Brasileira de Emissão, e o crédito de carbono admitido no mercado voluntário, que é a CRVE, transacionado basicamente entre os entes regulados desse mercado. E só para finalizar, no arcabouço internacional existem outras criaturas ainda. Tem um sistema da ONU de geração de crédito de carbono, aí a natureza dele é muito semelhante a um crédito de carbono, só que ele é gerado, recebe um carimbo da ONU como um crédito que obedece os padrões de qualidade ali. E tem uma outra transação entre países. Um país como o Brasil, caso tenha reduzido suas emissões mais do que precisava, pode autorizar a venda de créditos para outros países, e aí recebe o nome de uma transferência internacional de resultados de mitigação, ITMO, na sigla em inglês. Mas é um privado autorizado pelo governo a vender seus créditos de carbono, ou que tem que ter virado CRVE, na prática, vender suas CRVEs para um país ou para uma entidade autorizada por esse país, para que esse país cumpra a sua meta no Acordo de Paris. Então, eu acho que esse é o ecossistema, eu diria, desse mundo dos créditos de carbono, e o ponto central, e acho que a mensagem central é essa: ter um sistema tributário eficiente, que dê clareza, né, sobre a sua incidência e que permita aos agentes operar de forma clara e segura, é fundamental para que esses vários circuitos de transação, de geração de crédito, operem, que a gente tenha tanto o mercado regulado ativo, com liquidez e com um sinal de preços claros para os regulados, como um mercado voluntário em que agentes, de fato, se disponham a empreender em projetos de geração de crédito de carbono e, de outro lado, agentes, empresas que querem ser carbono neutras possam ter segurança de que eles estão comprando ativos que vão saber claramente como vão poder registrá-los no seu balanço e qual é o tratamento tributário a ser despendido. Parece básico, mas a nossa história nesse mercado, que vem lá dos tempos do MDL, da década de 90, é de muita incerteza, muita insegurança, até hoje. Então, a Lei 15.042, acho que traz clareza, e é preciso, no âmbito da reforma tributária, seguir e aumentar esse ambiente de segurança jurídica, de certeza, para que esse mercado funcione. Então, muito obrigado. Eu, de fato, tenho esse limite. A gente tem, às 14 horas, um evento com estados e municípios, começando lá no Ministério, então vou precisar me deslocar para lá, mas a gente achou importante estar aqui, porque é muito importante que esse debate ocorra, que a gente aumente a nossa clareza dos vários agentes, das várias instituições, sobre como operar com essas novas criaturas, vamos dizer assim, que são fundamentais para as estratégias de descarbonização do país. Muito obrigado.
Aloysio, muito obrigado.